Espera aí que eu iniciei a gravação, mas não começou. Bom, agora foi. Então vamos lá, pessoal. Essa minha apresentação inicial, ela está organizada da seguinte forma. Eu vou falar com vocês sobre a estrutura organizacional, então como é que está organizado o nosso programa, pessoas que trabalham no programa, depois a estrutura acadêmica, falar um pouco sobre a regulamentação, que no caso aqui são legislações que dizem respeito diretamente ao nosso programa, falar um pouco sobre os editais, a avaliação institucional e a questão da comunicação, tá? Em relação à estrutura organizacional, como se organiza os programas de pós-graduação no âmbito da Universidade de Brasília, embora me pareça que essa seja uma regra geral. Nós temos a coordenação do programa. Junto a essa coordenação do programa existe a Secretaria Administrativa, daqui a pouco eu vou apresentá-la também. Temos a comissão, que é uma instância colegiada representativa das áreas de concentração do programa, também dos estudantes, dos discentes. E temos aí nossa representação máxima, que é o colegiado, né, onde tem assento todos os professores do programa, mais a representação discente também. Tá? Na coordenação hoje, atualmente, nós temos aí, no caso eu, o professor Pedro Ataíde, enquanto coordenador, e na coordenação adjunta, o professor Lauro Viana. A coordenação, na pós-graduação, ela tem uma gestão, um mandato de 2 anos, sendo possível uma única recondução. Né? Normalmente, nós trabalhamos aqui no programa de pós-graduação em Educação Física com a seguinte organização. Aquele professor que está na coordenação adjunta, muito provavelmente assumirá a coordenação numa nova gestão. Tá? Não sei se esse será o caso agora, porque o professor Lauro Viana já foi coordenador do programa. Ele entrou como coordenador adjunto porque estava vago, né, essa cadeira, esse cargo aí, e ele assumiu, tá? Mas eu não posso garantir a vocês que, finalizada a minha gestão, de fato, o professor Lauro assumirá. A gente ainda está pensando sobre isso. Na equipe, na comissão, junto comigo e com o professor Lauro, nós temos hoje 3 professores: o professor Hamilton Vieira, a professora Dulce de Almeida e o professor Jaque Carvalho. Cada um desses professores representa uma linha do nosso programa. Daqui a pouco eu vou falar sobre a estrutura acadêmica, vai ficar mais claro isso para vocês. E nós temos uma representação discente na comissão. Hoje o representante discente é importante vocês conhecê-lo, entrar em contato com ele, é o Tiago, né? O Tiago Nunes. Tiago Nunes é aluno nosso do doutorado, tá? Orientado pelo professor Edson Marcelo Húngaro. Atualmente, vocês têm uma representação discente na comissão, isso vai ser alterado, daqui a pouco eu falo sobre isso. E no colegiado, vocês têm 2 representantes, um de cada curso, um do mestrado e um do doutorado. Tá? Então é importante vocês conhecerem esses representantes discentes, porque eles, de certa forma, auxiliam o contato de vocês, estudantes, com essas instâncias colegiadas. Eles também são um canal de contato com a coordenação. Então é muito importante vocês conhecerem, terem acesso aos seus representantes discentes. Tá? A equipe técnica, que é a Secretaria Administrativa do programa, hoje estamos contando com 2 servidores. O Zé Carlos, que está aí, se quiser ligar aí a câmera, Zé Carlos, se apresentar para o pessoal aí, o pessoal conhecer, que eu acho que muitos aqui entraram e nem te viram ainda pessoalmente. Zé, tá por aí, Zé? Olá, pessoal, bom dia. Sou o José Carlos. Estou bem começando e está com a gente.
Acho que falhou um pouquinho, Zé. Tá ouvindo, Pedro? Tô te ouvindo agora. Beleza. Então, vou repetir o que eu falei. Conforme o professor Pedro mencionou, meu nome é José Carlos, trabalho na Secretaria Administrativa da Pós-Graduação e, no que for preciso, vocês podem contar com a gente e estaremos à disposição. Obrigado, pessoal. Obrigado, Zé Carlos. Eu vi que a Adriana também está por aí. Adriana, se quiser se apresentar, a Adriana é técnica em laboratório e tem nos auxiliado em muito lá na Secretaria Administrativa da Pós-Graduação. Adriana, se quiser ir abrir a câmera, dar uma palavrinha para o pessoal para poder te conhecer. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu estou há pouco tempo ainda aprendendo aí na secretaria, sou técnico de laboratório, nunca trabalhei com administrativo, mas estou tocando aí, dando uma força para o pessoal da secretaria. E estou em exercício provisório, acompanhamento de cônjuge, não sou daqui de Brasília, então estou provisoriamente, mas por um tempo ainda indefinido. Então, estou aqui para contribuir. Que precisarem também, estamos à disposição. Particularmente, já falei isso até para a Adriana, eu torço para que esse exercício provisório dela seja provisório por muito tempo, tá? Ela tem nos ajudado muito na secretaria. E eu desejo que em breve vocês possam conhecer aí a Adriana e o Zé Carlos presencialmente, né? Uma vez que a gente retome as atividades presenciais. Isso. Então, gente, basicamente essa estrutura organizacional. Não trouxe aqui o colegiado, porque o colegiado, como eu disse, é a participação de todos os docentes que nós temos hoje no programa. Nós temos aí hoje 30 docentes, tá? E aí eu estou aqui incluindo aqueles que são colaboradores, né? Que são professores que normalmente não têm vínculo direto com a UNB, são professores, às vezes, de outras universidades públicas, ou professores que passaram pela UNB como professores visitantes e acabaram se vinculando ao nosso programa como professores colaboradores, tá? Mas hoje a gente tem, o nosso corpo docente tem basicamente essa dimensão. Só para vocês terem uma noção, isso é pouco, é muito. A CAPES exige hoje, de um programa novo que está sendo criado, que o corpo docente tenha no mínimo 12 professores. Então a gente tem um tamanho razoável aí dentro do nosso corpo docente, tá? O que não impede que a gente tenha uma expansão desse corpo docente. Inclusive, a gente tem uma política de... Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre os nossos editais. Existe o edital de credenciamento, e que certamente a gente vai realizar um edital de credenciamento ainda no início desse ano, provavelmente até abril. A gente deva estar soltando aí um edital de credenciamento para novos professores que queiram ingressar junto ao nosso programa, tá? Estrutura acadêmica. Pessoal, aqui eu queria um pouco de atenção de vocês, porque a gente está num momento de transição, de alteração, de mudança da nossa estrutura acadêmica. Então, eu vou apresentar para vocês o que a gente tem hoje, que é basicamente a estrutura acadêmica com a qual o programa foi criado, e eu vou mostrar para vocês a nossa futura estrutura acadêmica, já aprovada em colegiado, tá? Que está já aprovada também pelo Decanato de Pós-Graduação da Universidade de Brasília. Ela só não está no nosso site e nem nas bases de dados da CAPES ainda, porque eu estou aguardando agora a aprovação final, que é da nossa proposta curricular. Então, a gente criou algumas disciplinas para se adequar a essa nova estrutura acadêmica, e a criação dessas disciplinas ainda está numa fase final, aguardando uma aprovação ali da SAA, e a gente também tem que aprovar o nosso novo regulamento, que também já foi aprovado em colegiado, e que vai agora à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação para um relator emitir o parecer dele. Então, como existem essas pendências, eu não quis fazer alteração ainda no site e nem na base de dados da CAPES, tá? Mas vou mostrar aqui para vocês, porque muito provavelmente vocês já vão se formar dentro dessa nova estrutura acadêmica. Então, hoje, o que a gente tem? Primeiro, em linhas gerais, o que é isso? O que eu estou chamando de estrutura acadêmica? É essa organização entre a área de concentração, as linhas de pesquisa, e abaixo das linhas de pesquisa nós temos as disciplinas vinculadas a essas linhas de pesquisa e os projetos de pesquisa também, tá? Então, basicamente, existe essa hierarquia dentro de uma estrutura acadêmica, de um programa de pós-graduação. Hoje, como está estruturado isso dentro do nosso programa? Nós temos uma área de concentração, denominada atividade física e esporte, e nós temos 3 linhas
de pesquisa, né? Aspectos biológicos relacionados ao desempenho e saúde, estudos sociais e pedagógicos da educação física, esporte e lazer, e uma terceira e última linha, exercício físico e reabilitação para populações especiais. Desculpa que às vezes eu paro aqui, pessoal, que tem pessoas tentando entrar e está dando falha aqui ao tentar admitir as pessoas, não sei por quê. Algumas estão tendo que pedir mais de uma vez para entrar. Talvez tenha algum problema no link. Então, essa é a nossa estrutura atual. Uma área de concentração, 3 linhas vinculadas a essa área de concentração. Como ficará a nossa nova estrutura já aprovada em colegiado e pelo decanato de pós-graduação? Só antes de passar a nova estrutura, eu não detalhei aqui, né, as disciplinas, os projetos de pesquisa, mas vocês conseguem essa informação no nosso site. Lá, se você entrar nos nossos docentes, junto à identificação de cada docente, existem os projetos de pesquisa que esses docentes desenvolvem atualmente. Se vocês entrarem também lá no menu principal, vocês também conseguem acesso às disciplinas. A maioria delas, não todas, estão inclusive com as suas emendas e referências bibliográficas, tá? A nossa nova estrutura acadêmica, uma primeira grande mudança é que ela passa a contar com 2 áreas de concentração, não apenas uma área de concentração, né? Uma primeira área de concentração denominada Estudos do Movimento Humano, Desempenho e Saúde. Dentro dessa área de concentração, 2 linhas de pesquisa, né? Uma sobre aspectos fisiológicos e mecânicos do exercício e do desempenho, outra, aspectos comportamentais e epidemiológicos da atividade física relacionada à saúde. Uma segunda área de concentração, estudos socioculturais, políticos, pedagógicos e psicológicos da educação física, onde também teremos 2 linhas de pesquisa, aspectos políticos, pedagógicos e psicológicos do esporte e aspectos socioculturais, educacionais e de promoção da saúde das práticas corporais. Lembrando que, pelos critérios de avaliação da CAPES, uma área de concentração ela tem que ter, no mínimo, 2 linhas de pesquisa. Então, a gente está aqui atendendo a essa exigência da CAPES, mas poderíamos ter outras linhas de pesquisa dentro de cada uma dessas áreas de concentração. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a avaliação institucional, mas antecipando um pouco aqui para vocês, a CAPES não vê com bons olhos linhas de pesquisa que têm uma clara e forte dependência de um único docente, em termos de produção, de projetos de pesquisa. Isso não ocorre na nossa divisão atual e não percebo que isso vá ocorrer com essa nova organização também, tá? E a CAPES também exige que existam, em cada uma dessas linhas de pesquisa, projetos de pesquisa vigente, preferencialmente um projeto de pesquisa vigente para cada docente pertencente a essa linha de pesquisa, tá? Então, essa é a nova estrutura acadêmica do nosso programa, a qual muito provavelmente vocês já se formarão dentro dela. Em termos de regulamentação, eu não vou aqui, claro, ler e detalhar cada uma das legislações, eu vou apontar para vocês as legislações que são as principais, as quais vocês devem conhecer, e destacar alguns pontos dentro dessa legislação que dizem respeito ao funcionamento do programa e que afetam diretamente a participação de vocês dentro do programa. Tá? Então, ano passado, bem no finalzinho do ano, nós tivemos a aprovação da resolução CEP 0098/2020, que passou a ser a nova norma de regulamentação da pós-graduação no âmbito da Universidade de Brasília. Fundamental vocês conhecerem essa resolução. Tá? Foi aprovada no finalzinho do ano passado, como eu disse. Ela já está disponível no nosso site, está disponível na página também do decanato de pós-graduação. E o que acontece? A partir do momento que foi aprovada essa nova resolução, automaticamente os programas também passaram a ter que reformular, revisar algumas das suas normas, em especial o seu regulamento interno. Então, o que acontece? Ainda no final do ano passado, nós já conseguimos aprovar o nosso novo regulamento interno. Esse regulamento interno não está no site ainda, porque também precisa ser aprovado pela CPP, que é a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Também aproveitamos a oportunidade e já fizemos uma revisão da nossa resolução de credenciamento, olhando para os novos critérios
de avaliação da CAPES. Então, nós já temos um novo regulamento, uma nova resolução aprovada em colegiado, mas ambas agora aguardam aprovação por parte da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Então, logo elas sejam aprovadas, a gente vai disponibilizá-las no site. Agora, é importante ter claro, em 2017 nós fizemos uma mudança de regulamento. Então, tem alguns aspectos que mudam no regulamento, mas que, como vocês já entraram no regulamento anterior, eles vão ficar... eles continuam vigentes para vocês. Daqui a pouco eu vou esclarecer isso melhor dando um exemplo, tá bom? Além disso, eu recomendo uma visita ao site do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação. Lá vocês vão ter uma série de resoluções e normas de temas mais específicos. Por exemplo, a questão do estágio em docência, a questão da monitoria, a gestão passada do Decanato de Pesquisa de Pós-Graduação da UNB investiu muito em políticas de ações afirmativas. Nós temos um conjunto de legislações que dizem respeito às políticas de ações afirmativas, e isso vai ter que ser incorporado também pelo nosso programa. De forma genérica, isso já está sendo incorporado no novo regulamento, mas isso vai ter impacto mais direto nos nossos editais de seleção, nos nossos editais de bolsa, essa questão das políticas afirmativas. Existe agora uma licença, toda uma resolução dedicada à questão da licença maternidade. Então, mães, futuras mães que tenham interesse, é importante conhecer, né, essa legislação. Mas no início dessas semanas foi divulgada também uma resolução sobre a defesa direta, né, de tese. É um caso bastante excepcional, mas que estava sem regulamentação e foi regulamentado. E temos também, dentro das ações afirmativas, uma resolução para as pessoas com deficiência, tá? Então, assim, é importante vocês conhecerem esse conjunto de normas. Eu sempre me recordo de uma frase que me foi dita, não é dele, né? Ele só está reproduzindo por um dos diretores da diretoria de pós-graduação dentro do decanato. Eu discutia com ele um caso de desligamento do aluno, e ao destacar que o aluno não conhecia aquela regra, ele falou: aluno nenhum pode alegar desconhecimento da norma, desconhecimento da legislação. Então, por isso é fundamental que vocês conheçam essa legislação, para que num caso, digamos, que vocês venham a se defender, vocês estejam amparados por essa legislação, e não por esse argumento de não conhecer a legislação, porque isso não é aceito pelo decanato de pós-graduação, tá? Eu vou destacar alguns pontos, mas recomendo, mais uma vez, a leitura na íntegra dessas legislações. Então, um primeiro ponto, a questão da estrutura curricular, que tem a ver está diretamente ligada à estrutura acadêmica que eu acabei de destacar. Então, hoje, gente, o que está vigente para vocês? Vocês entraram com o regulamento de 2017. Então, isso é o que vai valer até a formatura de vocês, até a conclusão do curso de vocês. Mestrado, 20 créditos, sendo 8 créditos em disciplinas da área de concentração, ou seja, disciplinas ofertadas pelo nosso programa, tá? Doutorado, 40 créditos, sendo 20 créditos em disciplinas da nossa área de concentração. Quando eu falo disciplinas ofertadas pelo nosso programa, cuidado, uma observação aí. Nós temos professores dentro do nosso programa que também atuam em programas distintos, em outros programas aqui da UNB. Por exemplo, o programa de ciência da reabilitação. Nós temos muita interface com o programa de ciência da reabilitação, lá da Ceilândia, da Faculdade de Ceilândia. Por vezes, pode acontecer de um professor nosso estar ofertando uma disciplina desse programa, mas está usando o espaço da Faculdade de Educação Física. Isso pode causar uma confusão, pode parecer que essa disciplina está sendo ofertada pelo nosso programa, mas não está sendo ofertada pelo nosso programa. É uma disciplina do programa de ciência da reabilitação. O professor só está fazendo uso do espaço físico da Faculdade de Educação Física. Quando eu falo ofertada pelo nosso programa, é aquilo que a gente divulga na nossa lista de oferta. Então, aquelas disciplinas que aparecem na nossa lista de oferta, essas são aquelas que estão sendo ofertadas pelo nosso programa. Então, não necessariamente uma disciplina que acontece no nosso espaço é a disciplina que é ofertada pelo nosso programa. Como pode acontecer o contrário. Os professores que são lá da Ceilândia, que pertencem ao nosso programa, podem ofertar uma disciplina do nosso programa usando o espaço físico da Faculdade de Ceilândia.
até porque às vezes precisam dos laboratórios que estão alocados nessa unidade, tá bom? Então tenham esse cuidado. Outra coisa que eu destaco, está bem pequeno aqui, mas é importante destacar, a duração do curso de vocês, tá? O mestrado tem a duração de 24 meses, o doutorado duração de 48 meses, sendo possível, aqui eu estou falando num estado de normalidade, sendo possível a prorrogação, no caso do mestrado, por 6 meses, e no caso do doutorado, até 12 meses, tá? Essa é a prorrogação máxima que existe aí. Isso aqui é importante por quê? Especialmente no contexto em que estamos. Como houve uma suspensão do calendário ano passado, né, e depois esse calendário foi retomado, e agora a gente está tentando correr atrás para colocar o calendário, ajustar o calendário acadêmico ao calendário comum, digamos assim, isso gerou uma defasagem entre a contagem dos meses e a oferta do semestre letivo. Uma defasagem não, mas houve uma falta de sincronia, digamos assim. Então, por exemplo, agora, dia 1º de fevereiro, começou a ser ofertado o segundo semestre de 2020, tá? Mas os meses de duração do curso de vocês, de mestrado e doutorado, eles continuaram contando. Então, isso é preciso você ter cuidado. Você pode pensar, mas eu ainda estou no meu... Eu entrei, vamos dizer assim, segundo semestre de 2019. Então, eu fiz 2 semestres só. Eu estou indo agora para o meu 3º semestre. Então, no caso do mestrado, eu teria mais um semestre. Sim, só que em termos de meses, você já está se aproximando dos seus 24 meses. Tá? Porque o sistema da CAPES e o sistema nosso, ele conta... O sistema da CAPES, ele conta por meses o período dos cursos. E aí as universidades têm contagens diferentes. Tá? É preciso estar atento a isso, porque pode ser que você ainda esteja cursando... ainda esteja dentro dos seus semestres que você contabilizava, mas seus meses estejam acabando, e por conta disso você precisa fazer um pedido de prorrogação. Tá? Isso é claro para vocês, alunos que estão entrando agora, talvez vocês não passem por isso, porque até vocês concluírem o curso, provavelmente a gente já vai conseguir ajustar o calendário. Tá? Mas para quem é aluno que já está há mais tempo, precisa estar atento a isso. Tá? Qual foi a data que ele entrou, e fazer essa contagem dos meses para ver qual é o seu prazo de defesa. Ano passado, por conta da pandemia, nós tivemos muitos pedidos de prorrogação, e o decanato foi muito flexível em aceitar esses diversos pedidos de flexibilização, passando abrindo, inclusive, exceções em relação à legislação. Tá? Tivemos alunos que fizeram 2 pedidos de prorrogação, algo que não existe na legislação, você só tem direito a um pedido, mas por conta da pandemia ocorreram essas excepcionalidades. Mas fiquem atentos a isso. Prorrogação é um único pedido. Tá? Então, isso significa que se você quer fazer uma prorrogação, o ideal é que nesse pedido você já utilize o prazo máximo que você tem. Porque você não tem como pedir, digamos aí no mestrado, uma prorrogação primeiro por 3 meses, depois pedir mais uma segunda prorrogação por 3 meses. Não existe isso. Então, se você vai fazer um pedido de prorrogação, o ideal é que você já peça os 6 meses a que você tem direito. Tá bom? Espero que vocês não precisem fazer esse pedido de prorrogação, né? Que consigam concluir no tempo regular. Aproveitamento de créditos, né? A gente tem cada vez mais alunos no doutorado do que no curso mestrado. Normalmente, os alunos do doutorado são egressos do nosso curso de mestrado ou egressos de outros cursos de mestrado e querem aproveitar as disciplinas que foram feitas durante o mestrado. Isso é possível? Desde que essas disciplinas elas tenham sido ofertadas, isso já está nessa resolução nova de 2020, há no máximo 10 anos. Então, se você cursou há mais de 10 anos essa disciplina, nós não podemos mais fazer o aproveitamento delas. Tá? E esse aproveitamento ele não é automático. Vocês têm que entrar com pedido, uma justificativa, né, do porquê, não é bem uma justificativa, mas mostrar a relação dessa disciplina com a disciplina nossa do programa, isso quando a disciplina foi ofertada fora, e esse pedido passa pela avaliação da comissão de pós-graduação. Tá? Normalmente recomendável também que esse pedido tem que vir também de acordo do seu orientador, da sua orientadora. Tá? E aí passa pela avaliação da comissão.
Voltando ali rapidinho nos créditos, algo que está mudando para o nosso novo regulamento, tá? Vocês vão ver que, por exemplo, no mestrado a gente pede 20 créditos e 8 obrigatórios. E havia uma desproporção em relação ao doutorado. Então a gente corrigiu isso no novo regulamento. No novo regulamento, o doutorado serão 40 créditos e 16 créditos obrigatórios, mas para quem entrou antes desse regulamento ser aprovado pelo decanato, ainda vai continuar valendo a regra dos 40-20. Então, vocês que estão aqui, são os novos doutorados, para vocês ainda vale os 40 créditos e 20 obrigatórios, tá bom? Então, essa nova regra passa a valer só para os alunos que devem ingressar na nossa próxima seleção. Uma outra mudança que a gente está fazendo no regulamento para deixar mais claro uma exigência que já existia é a seguinte. O regulamento de 2017 ele fala o seguinte: o estudante deverá cursar no mínimo 2 disciplinas ao longo dos 2 primeiros semestres de seu curso, salvo em casos excepcionais a critério da comissão de pós-graduação. Nós corrigimos essa redação para a seguinte redação: o discente ou a discente deverá cursar no mínimo uma disciplina em cada um dos 2 primeiros semestres de seu curso, salvo em casos excepcionais a critério da comissão. Por quê? Na primeira redação, alguns alunos faziam a interpretação equivocada, mas que o texto permitia que, se ele precisa cursar 2 disciplinas nos 2 primeiros semestres, ele poderia ficar o primeiro semestre sem nenhuma disciplina e cursar essas 2 disciplinas no segundo semestre. E não é isso que a legislação queria. O que a legislação quer é que vocês não fiquem nenhum semestre sem disciplina. Então, vocês precisam ter, especialmente nos 2 primeiros semestres, pelo menos uma disciplina. Estarem matriculados em pelo menos uma disciplina. E essa disciplina não pode ser estágio do docente e não pode ser, claro, elaboração de trabalho final, porque vocês estão iniciando o curso. Vocês precisam estar matriculados em ao menos uma disciplina nos 2 primeiros semestres. Tá? Quando isso não acontece, o próprio sistema da pós-graduação na UNB, ele entende que o aluno abandonou o curso e faz o desligamento automático de vocês. Tá? Então é importante estar matriculado em pelo menos uma disciplina ao longo dos 2 primeiros semestres. Tá? Lembrando que, ao concluir as disciplinas, aos créditos, vocês passam a ter que solicitar para nós, para a nossa secretaria, a matrícula na disciplina de elaboração de trabalho final, que é uma forma da gente manter dentro do sistema o vínculo de vocês com o programa. Tá? Desligamento de curso. Quais são os motivos pelo qual um aluno pode vir a ser desligado, além daquele desligamento automático do sistema que eu acabei de dizer? 2 reprovações em disciplina do curso, tá? 2 reprovações no exame de qualificação, reprovação na defesa final da dissertação ou tese, não existe como recorrer. Se você é reprovado na defesa final, está reprovado no curso. Se ultrapassar os prazos estabelecidos no artigo 24 e 38, que são os prazos de defesa, né, os 24 meses, os 48 meses que eu relatei. Claro que quando você pede a prorrogação, você ganha aí um prazo a mais. Por motivos disciplinares, conforme previsto no Regimento Geral da UNB, e aí, nesse caso, se você é desligado por motivos disciplinares, você é penalizado com um período no qual você não pode fazer uma nova seleção dentro daquele programa. Nos outros casos, não, você pode ser desligado e pode imediatamente já ingressar novamente numa nova seleção, tá bom? Trancamento, isso também é importante, a gente está acontecendo bastante por conta da pandemia. Mas existem 2 formas de trancamento. Um é o trancamento geral de matrícula. Você tranca o curso e seu tempo para de ser contado, né? Então, assim, trancou o semestre, esses 6 meses daquele semestre, um semestre normal, regular, não será contado dentro daquele teu prazo total que você tem. Então, a gente para a contagem do tempo. Esse é o trancamento geral de matrícula. Você pode solicitar esse trancamento geral de matrícula por um período no mestrado e por 2 períodos no doutorado. Tá? Entretanto, só existe uma possibilidade de renovação do pedido de trancamento geral de matrícula, que é no caso de razões por motivos de saúde. Tá? Então, quando eu peço 2 períodos no doutorado, não significa que eu pedi um e renovei por mais um, eu pedi um no começo e voltei a pedir outro depois.
Na verdade, é o tempo máximo que você pode pedir aí. Você pode pedir por 2 períodos, porque é um curso maior, no caso do doutorado. Mas para renovar esse pedido, só mediante questões, razões de saúde, e esse pedido passa por uma análise da comissão, tá bom? Mesmo o primeiro pedido, ele também passa por uma análise da comissão, tem que estar justificado esse pedido, né? A legislação vai lá tratar, a justificativa tem que estar atrelada a algo que escapa do controle do estudante, e por conta disso ele não pode mais, naquele momento, continuar no curso. Então, assim, uma recomendação do decanato, pessoal, é importante. Se você está com algum problema de saúde, não utilize a prorrogação do seu prazo. Utilize o trancamento. Tá? Porque pode ser que esse problema de saúde se estenda por mais tempo do que o esperado, e aí você perdeu a sua possibilidade de prorrogar o seu prazo. Então, é melhor que você use o instrumento do trancamento, se você está tendo algum problema de saúde. Tá? Trancamento de matrícula e disciplina. Aí você tranca só a disciplina, seu prazo continua contando. Lembra? Se você vai trancar a disciplina, você tem que estar matriculado em pelo menos uma disciplina. Então, se você só tem uma disciplina, você não pode trancar ela. Tá? E, no caso da disciplina, fiquem atentos ao calendário da pós-graduação, porque existe um prazo de solicitação desse pedido. Às vezes a gente recebe o pedido de trancamento de disciplina só no final do semestre, o aluno percebe que não era aquilo, não conseguiu frequentar a disciplina, mas esqueceu de pedir o trancamento, ou ele vai reprovar na disciplina e quer trancar a disciplina, aí não pode. Tem um prazo para essa solicitação de trancamento da disciplina. Fiquem atentos a isso, tá? Está no calendário da UNB, o calendário por atividades, que vocês encontram no site da UNB, tá? Vamos para as bancas, né? Então, a gente tem duas bancas, tá? Qualificação e a banca final de defesa. Se vocês fizerem a leitura da Resolução 98, vocês vão perceber que, inclusive, no caso do mestrado, não existe artigo tratando do exame de qualificação. Isso porque a CAPES, oficialmente, ela retirou esse exame de qualificação do mestrado, a exigência desse exame de qualificação do mestrado. Entretanto, os programas mantiveram, e nós mantivemos porque nós entendemos que é um rito importante para a qualificação do trabalho, para a correção de rumos, né? É um momento importante para o orientadora, o estudante, a estudante, ouvirem uma opinião externa e poderem fazer as correções necessárias visando a sua defesa final. Então, nós mantivemos. Qualificação no mestrado até o final do 12º mês do curso, que seria o meio do curso. A mesma coisa do doutorado até o 24º mês do curso, quando o aluno também está chegando na metade do seu curso. Tá? Fora isso, fora desse prazo, aí passa para um julgamento da comissão. É possível fazer, mas desde que tenha uma justificativa plausível e essa justificativa seja aprovada pela comissão. Tá? Mas peço que vocês tentem respeitar esse prazo, porque alguns pedidos de vocês estão diretamente vinculados ao fato de vocês terem ou não passado já pelo exame de qualificação. Então é importante estar atento a esse prazo. Bancas. Aqui eu estou falando das bancas de defesa final. Desculpa, não, perdão, ainda estou falando da qualificação. Constituição das bancas. Como é que a banca tem que ser constituída? No mestrado, o orientador, que é quem preside a banca, e mais um membro titular. E um suplente. O suplente não precisa participar obrigatoriamente da banca. Ele está ali, na verdade, para ser um substituto imediato do membro titular. Tá? Sendo que essa participação pode se dar por escrito, por videoconferência. A gente tem usado muito agora, né, esses mecanismos durante a pandemia. No doutorado, a banca é o orientador ou orientadora, mais 2 membros titulares, sendo obrigatoriamente pelo menos um deles vinculado ao programa. Então, as bancas de qualificação, elas têm uma formação mais simples e enxuta do que as bancas de defesa. Vocês precisam também estar atento a isso, porque muda um pouco a Constituição, daqui a pouco vocês vão ver, para a defesa. Por que é importante estar atento à questão da qualificação? Dois exemplos. Coorientação. Se você pretende ter um coorientador, alguém que trata de um tema muito específico do teu trabalho, que pode ajudar na orientação, que você quer incluí-lo como coorientador do seu trabalho, isso precisa ser feito antes da qualificação. Tá?
a solicitação de coorientação. O mesmo vale para mudança de orientação. Claro que em casos muito excepcionais, que a gente percebe que não é mais possível manter aquela relação entre orientador e orientando, a gente vai tentar resolver. Mas o ideal é que qualquer mudança de orientação aconteça antes da qualificação, para que você já com seu novo orientador ou orientadora vá a essa banca de qualificação ser julgado por membros externos àquele processo de orientação. Então fique atento a isso. Além disso, alguns editais, por exemplo, editais de doutorado de sanduíche, eles fazem a cobrança contrária. Só pode sair depois de já ter passado pela qualificação, que é uma forma de assegurar que você vai conseguir cumprir o seu prazo de defesa, mesmo indo ao doutorado de sanduíche. Então, assim, alguns pedidos você tem que fazer antes da qualificação, com orientação e mudança de orientação, e alguns editais só vão permitir a participação pós-qualificação. Então, é preciso estar atento à qualificação nesse sentido, tá? Porque ela está vinculada a algumas solicitações no âmbito da pós-graduação. Agora, sim, nas bancas de defesa, pessoal, tá? Defesa final aqui a gente está falando. Mestrado. Importante destacar, porque houve mudança, isso aqui inclusive vale para os professores, houve uma mudança a partir da legislação atual, a resolução 98 de 2020, na constituição das bancas. Tá? A banca de mestrado hoje, como ela deve ser constituída? Pelo orientador, orientadora, esse não julga, né? E mais 2 outros membros titulares, sendo pelo menos um deles não vinculado à Universidade de Brasília. Né? Os professores vão lembrar que antes bastava que ele não fosse vinculado ao programa, na verdade. Né? Então a gente tinha que ter um do programa e um de fora do programa. Agora não. Pode ser um do programa, mas o segundo tem que ser de fora da Universidade de Brasília. Tem que ser de uma outra universidade. Pode ser uma universidade daqui de Brasília, católica, por exemplo? Pode. Mas não pode ser da UNB. Tá? Então, digamos assim, a questão do distanciamento desse membro aumentou agora a exigência, tá? Que é uma forma que o decanato vislumbrou para, digamos, diminuir a endogenia das nossas bancas. Né? Houve um entendimento que as bancas estavam muito endógenas, apenas com membros muito da comunidade acadêmica da Universidade de Brasília ou dos próprios departamentos, então houve essa mudança nesse sentido. No doutorado, a mesma coisa, tá? Você tem o docente, e a banca é composta por outros 3 membros titulares, suplentes. Dentre os membros titulares, um deve ser vinculado à Universidade de Brasília e os outros 2 de fora da Universidade de Brasília. Tá? Então, esse que é da Universidade de Brasília pode ser, inclusive, do nosso programa, pode ser da Faculdade de Educação Física, mas os outros 2 têm que ser de fora da UNB. Antes a gente trabalhava muitas vezes com professores só de fora do nosso departamento, de fora da nossa unidade. Então isso agora foi modificado, tá bom? Então fiquem atentos a isso quando forem fazer a defesa. Final. Resultados da banca. Quais são os resultados possíveis numa banca de doutorado e mestrado? Aprovação, ótimo, você está aprovado. Se tiverem pequenas correções a fazer no trabalho, você tem uns 15 dias para nos devolver o trabalho final e a aprovação direta. Né? A gente encaminha o seu processo para que você possa ter a sua certificação. Revisão de forma, então aí você precisa fazer algumas revisões um pouco maiores no seu trabalho. Você tem 30 dias para nos devolver o trabalho definitivo. Não precisa fazer uma nova apresentação para a banca. Tá? É revisão de forma. E a reformulação. A reformulação, aí, nesse caso, o aluno precisa fazer alterações mais significativas no trabalho e a banca, ao tomar essa decisão, está dizendo o seguinte, que ele precisa fazer uma nova apresentação do trabalho. E aí, para essa nova apresentação, esse aluno tem até 3 meses para reorganizar o seu trabalho e constituir uma nova banca, que pode ser com os mesmos membros, e fazer uma nova apresentação do seu trabalho. E a reprovação, como eu disse, aí é uma reprovação direta também, não tem uma reconsideração dela, tá? E aí o aluno está reprovado no curso. Editais. Nós temos aí, basicamente, excetuando-se aí editais de instituições estrangeiras, que eu não coloquei aqui, mas basicamente a gente trabalha com esses 3 tipos de editais.
São os editais que eu diria externos e os editais internos. Externos são aqueles que vêm das agências de fomento, CAPES, CNPq, FAPDF. Esses vocês precisam estar muito atentos, porque nem sempre nos chega a informação desses editais para que nós possamos divulgar junto aos estudantes. Então, recomendo vocês estarem frequentemente visitando a página da CAPES, CNPq, FAPDF. Se tiver lá um serviço de newsletter, acesse esse serviço para que vocês possam estar informados em relação a esses editais, tá? Porque nem sempre isso nos chega ao conhecimento. Claro que quando são editais que envolvem o programa, aí vocês vão ter essa informação, até porque muitas vezes a gente vai ser obrigado a construir um edital interno para atender a esse edital da CAPES que envolve o programa. Exemplo, o edital de doutorado sanduíche. Existe o edital maior da CAPES, e existiu, já foi encerrado, um edital interno nosso para a seleção dos alunos que nós vamos indicar para receber essa bolsa de doutorado sanduíche. Tá? Recentemente, finalizamos a seleção de um dos nossos alunos de doutorado, o nome dele já foi encaminhado para o decanato, e estamos aguardando aí que seja aprovado e que ele possa ser contemplado com essa bolsa. Tá? É ainda mais importante que vocês estejam atentos a editais, porque a gente tem visto muitos cortes na área da ciência e da pesquisa, né? O governo federal tem cortado muito recurso nessa área, então os editais são cada vez mais raros, são cada vez menores, mais enxutos, então vocês precisam sim estar atentos e concorrer a esses editais. Esse ano a gente também teve uma especificidade que foi, não aconteceram muitos congressos, eventos científicos, quando aconteceu foi de forma remota, porque muitos desses editais, organizados especialmente pela FAP, mas também o CNPq também tem, eles estão diretamente vinculados à participação ou à promoção de eventos científicos, tá? Editais DPG e DPI, aqui são os nossos decanatos, decanato de pós-graduação e decanato de pesquisa e inovação. Eles têm editais específicos, voltados aos estudantes, também voltados a professores, voltados a apoio para publicação, então fiquem atentos a isso, né? Muitas vezes eles fazem editais em conjunto, DPG e DPI juntos, tá? Então, assim, eu destacaria aqui para vocês, estudantes, editais que permitem a participação em eventos científicos e editais que garantem auxílio na pesquisa, especialmente para pesquisas de campo ou para compra de insumo para uso laboratorial. Existem editais para isso, e existem também os editais de apoio à publicação científica, à produção científica, que nada mais é do que editais que vão pagar a taxa de publicação, especialmente em revistas de alto impacto. Tá? Fiquem atentos, porque normalmente esses editais saem no começo do ano. E por que saem no começo do ano? Porque alguns desses editais eles são fomentados com recursos do ano anterior que não foram utilizados, recursos PROAP, que é o programa de apoio aos programas de pós-graduação, notas 3, 4 e 5. Então, quando os programas não utilizam a totalidade do recurso, esse recurso volta na forma de edital de apoio a estudantes. Normalmente isso acontece agora nos primeiros meses, então fiquem atentos em relação a isso. Tá? E aí também existem os nossos editais internos ao programa. Então, com recursos do programa, com recursos da Faculdade de Educação Física, a gente também faz alguns editais bem menores, mas para apoiar os nossos professores e estudantes, tá? Seja no desenvolvimento de pesquisa, seja para participação em eventos científicos. Então, é sempre bom estar atento a essas possibilidades, tá? Pessoal, tá mudando, agora que eu fui ver, Adriana, a apresentação tá mudando para vocês, pessoal? Ah, sim, para mim tá. Tá em editais, tá no slide de editais? Uhum. Para mim também tá, Pedrão, tá em editais. Tá, acho que algumas pessoas não estão. Só vejo você tá dando slides, só que eu nem sabia que tinha slide. Ah, beleza, mas tá legal. Dá para entender só pelo que você fala. Tá falhando, né? Porque assim, eu posso parar a apresentação e começar de novo para ver se volta aí. Tá? Deixa eu parar aqui. Agora eu já estou caminhando para o final dela, tá?
Pedro, aproveitar que a gente fala um pouquinho, depois, se você puder, falar um pouco sobre o doutorado e o mestrado científico. Com relação aos prazos, você falou que o doutorado precisa ter pelo menos 2 anos de curso para poder pleitear os editais. Se você tiver alguns valores para a gente, para ficar mais claro, como é que a bolsa disponibiliza o doutorado científico. Porque quando a gente vai para fora, a gente gasta em dólar e euro, né? Então a preocupação é bem maior. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, eu te agradeço. Só um minuto, tá, Dernan, já vou te responder. Eu ouvi, o seu áudio está cortando muito, mas eu consegui ouvir, entender. Tá? Tá certo. A minha na internet aqui de casa, para ver se vai. Tá mudando agora, pessoal, aí, ó? Legislação. Sim. Tá, vou parar aqui nos editais novamente. Bom, em termos de valores, Aldernan, eu não tenho um valor exato agora do último doutorado sanduíche, mas há a CAPES do CNPq, quando são esses editais estrangeiros, eles trabalham sim com essa proporcionalidade. Normalmente as bolsas já têm essa conversão para o euro e para o dólar, e aí, claro, não são bolsas que vão te permitir ter uma vida, digamos aí, folgada, mas que dá para sustentar uma vida de estudante, digamos assim, lá fora, tá? Cada vez mais raro, né? Esses editais, cada vez com menos, o quantitativo de bolsa cada vez menor. E aí foi uma política da UNB, que eu achei bastante interessante, que nesse último edital do doutorado sanduíche, ela priorizou programas nota 4, que é o nosso caso. Porque os programas nota 5, 6 e 7 já estão sendo contemplados pelo CAPES Print, que é um outro programa da CAPES do qual a gente não faz parte, voltado à internacionalização, tá? Mas as bolsas, elas já têm essa conversão em relação ao dólar e ao euro, tá? Para manter uma certa proporcionalidade. Com relação aos editais internos, aí a gente não tem um valor específico, porque isso depende do quanto de recursos a gente tem disponível, né, em cada ano. Como normalmente os anos vai passando o ano e está sendo cada vez menor o recurso, a gente tem que tentar trabalhar aí com um valor que a gente consiga contemplar o maior número de alunos possíveis, né? Então a gente já teve alguns anos aí para trás apoio em torno de R$600 mil para participação em eventos. O último edital de professores a gente chegou a conseguir pagar, como estava sobrando recurso, no sentido de que a gente não teve que pagar viagem nem hospedagem, a gente conseguiu até disponibilizar para professores e seus respectivos grupos de pesquisa valores em torno de R$3 mil, R$4 mil para ajudar no desenvolvimento da pesquisa. Então isso é muito variável. Eu acredito que, por exemplo, esse edital agora que deva vir esse ano do decanato, talvez ele possa pagar um valor até maior, porque a boa parte dos programas não conseguiram usar o seu recurso ano passado, e isso deve voltar tudo agora na forma de edital do decanato, tá? Então, assim, não existe um valor fixo nesses editais internos, tá? O que está fixo há muito tempo, vocês devem saber, são as bolsas de doutorado e mestrado internas aqui, pagas aqui nacionalmente, elas já estão congeladas, se não me engano, há pelo menos 10 anos, tá? Pedro, deixa eu te perguntar outra coisa também, dentro dessa temática. Se você não se ficar contando, você não tem falar em relação à parceria com as universidades, as instituições de superior estrangeiras. A FED já tem esses professores para receber os estudantes fora, já existe essa comunicação com a gente, estudante, orientador, a gente tem que procurar esses professores, essas linhas de pesquisa, estabelecer esse diálogo para daí tentar conseguir o mestrado de doutorado. Como é que é? Tá. Eu vou avançar na apresentação, mas eu te respondo, tá? Mas está mais ligada à segunda opção que você deu aí ainda, tá? De uma ação mais individual do estudante e do seu orientador.
Mas daqui a pouco eu explico com mais detalhes isso, ao final. Deixa eu só finalizar aqui a apresentação e eu te respondo, tá bom? Só porque já está bem no finalzinho mesmo. Avaliação institucional, gente. O que é a avaliação institucional? Basicamente, aqui a gente tem o mesmo desenho que eu falei para os editais. Existe uma avaliação externa e uma avaliação interna. A avaliação externa ela vai se dar pela CAPES. A CAPES é o órgão que avalia os programas, que pontua os programas, né? E essa pontuação, é claro, ela é muito importante porque ela tem vários reflexos, em termos de recurso disponível, em termos de número de bolsas, embora exista todo um discurso para que a gente tente descolar a avaliação do financiamento, o fato é que, na prática, eles estão diretamente relacionados, tá? Essa avaliação externa da CAPES, ela acontece em relação aos programas, existe uma avaliação anual, a gente vai lá e coloca, a gente alimenta uma plataforma chamada Plataforma Sucupira, essa preenchimento das informações é denominado de coleta, então a gente tem o coleta 2020 agora, mas a avaliação, ela leva em consideração um ciclo, e esse ciclo, no caso da CAPES, ele é de 4 anos, é um quadriênio, né? Já foi triênio, já foi bianual e hoje é quadrienal. Nós estamos encerrando um ciclo avaliativo. 2020 encerrou um quadriênio de avaliação, que começou em 2017, se estendeu até 2020. Então, neste ano 2021, depois que os programas preencherem, todas as informações, for feita a avaliação dessas informações, nós teremos uma manifestação da CAPES, o que só deve acontecer mais para o final do ano, sobre a pontuação dos programas. Como eu disse, nosso programa hoje é um programa nota 4, temos a vontade, o desejo de ir à nota 5, não sei se isso se consolidará, a gente vai saber disso no final do ano. O mais importante, penso eu, é não baixar a nossa nota, porque sair da nota 4 para a nota 3 significa o fechamento do doutorado. Tá? Programas que são apenas nota 3 não podem ter cursos de doutorado vigente. Tá? Então, a gente tem que estar muito atento à questão da avaliação institucional. Dentro desse quadriênio que se encerrou, houve aí uma particularidade que a CAPES, entre 2018 e 2019, mudou os seus critérios de avaliação, passou para um novo desenho de avaliação, que é esse desenho que está projetado aí, que é uma avaliação multidimensional, no sentido de que ela possui 5 dimensões. Entretanto, como essa mudança aconteceu durante o transcorrer do quadriênio, a CAPES optou por não aplicar ainda essas 5 dimensões. E nesse primeiro momento, nós temos 3 dimensões só. Uma está ligada ao programa, né? As informações do programa. Outra está ligada à questão da formação, né? Proposta de formação no programa. E a última está ligada ao impacto social do programa. Então, a gente vai ter, basicamente, essas 3 dimensões agora, fechando esse quadriênio. E a ideia é, para o próximo quadriênio, aplicar na sua totalidade essa avaliação multidimensional que vocês estão vendo em tela, que ela dialoga com o ensino e aprendizagem, que é a formação, como se dá a formação, e esse tem sido, algumas pessoas batem nessa tecla, que o papel principal da pós-graduação no Brasil é a formação de quadros, formação de novos professores para a educação superior, formação de novos pesquisadores, tá? Alguns professores vão fazer a ressalva de que sim a formação de quadros, mas por meio da pesquisa, tem o sentido de diferenciar um pouco da graduação. A gente tem algo muito significativo e importante, que é o impacto e relevância para a sociedade, de que forma o programa contribui para a sociedade, esse programa de pós-graduação. Tá? Algo que estava na pergunta do Eldernan, que é a questão da internacionalização, né? Como é que a gente se insere no mundo cada vez mais globalizado, quais são as nossas parcerias, quais são as nossas relações, tá? Espera que agora tá... Eu não estou conseguindo ver aqui Tem a questão da produção, se eu não me engano, aqui a inovação e transferência de conhecimento. Isso tem sido solicitado muito aos programas.
Alguns acham que isso é uma prerrogativa só dos programas de caráter profissional. Não, os programas acadêmicos também têm sido cobrados por isso, inclusive nesse retorno à sociedade daquilo que tem sido investido nos programas. E é claro que quando a gente fala de inovação e transferência de conhecimento, isso pode ser para o mercado, né? Mas também pode, por exemplo, alimentar o setor estatal na constituição, na formação de políticas públicas. E aí a produção de conhecimento, que durante muito tempo, essa avaliação institucional funcionou basicamente em função dessa dimensão, produção de conhecimento. Programa mais produtivo, programa que mais publicava, professor que mais publicava, programa melhor avaliado. Isso mudou, né, a partir dessa avaliação multidimensional, continua sendo um aspecto importante, mas não é agora o único aspecto para determinar a nota de um programa. Então, a gente está numa mudança de cultura, alguns professores e estudantes ainda não conseguiram perceber isso, entender isso, né, assimilar isso, e ainda estão muito presos a essa perspectiva da produção científica. Veja, não estou dizendo com isso que vocês não precisam produzir, não precisam publicar, precisam sim, isso é fundamental para o programa. Mas há outras dimensões que também precisam ser cuidadas por parte da coordenação, por parte dos professores, mas também por parte dos estudantes, para que a gente tenha um programa bem avaliado. Tá? Então, assim, um recado que eu deixo é que essa avaliação institucional ela é uma obrigação de todo o programa, não só de quem está à frente da coordenação. Claro que eu tenho um papel, uma responsabilidade grande porque eu tenho acesso às informações, eu tenho que tentar organizar e coordenar esse processo para que a gente possa ter melhor avaliado, mas se eu não tiver o apoio dos professores, dos estudantes, em cada uma dessas dimensões, não tem como a gente avançar, tá? E como vocês podem apoiar? Algo que diz mais diretamente a vocês, estudantes. Primeiro, gente, sejam não só orientandos, sejam parceiros dos seus orientadores, tá? Em todos, no sentido pleno dessa palavra, tá? Acompanhem seus professores nos projetos de pesquisa, estejam presentes quando for possível dentro dos laboratórios, dentro dos grupos de pesquisa, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a CAPES, ela, em termos de produção, ela trabalha com uma ideia de produção qualificada. E o que significa produção qualificada? Não é apenas aquela produção que sai num periódico de alto impacto, isso também é importante, mas é aquela produção onde você percebe que ela é fruto da orientação realizada no interior daquele programa. Então, e o que indica isso? Por exemplo, que a temática dela está diretamente ligada à dissertação que está sendo desenvolvida, à tese que está sendo desenvolvida. Um outro fator que indica isso é a presença do orientando e do orientador como autores, assinando aquela produção juntos, tá? E aí não é só uma presença em qualquer lugar de autoria, mas é a presença como protagonistas daquele texto. Isso significa primeiro autor para o aluno, último autor para o orientador, né? Ou primeiro e segundo autores para aluno e orientador. Então, assim, isso é a produção qualificada e é isso que a CAPES tem levado em consideração. Uma outra questão no ensino-aprendizagem. O ensino-aprendizagem na pós-graduação se dá pela pesquisa, isso se reveste numa produção, mas se dá em outros âmbitos que não só ali a sala de aula. Então, vocês circulam muito em congressos, eventos científicos. Sei que agora não, agora está mais restrito. Mas a CAPES não quer só que vocês circulem. Elas querem ver aquela orientação que está sendo realizada no programa presente no interior desses congressos, desses eventos científicos. Vocês socializando esse conhecimento que está sendo produzido. Então, assim, participou em congresso, participou em evento científico, participa com trabalho, gente. Tem que escrever trabalho, seja como resumo, preferencialmente comunicação oral. Esse trabalho é importante que tenha a presença também do seu orientador. É importante que, ao você apresentar isso, você registre isso no seu currículo Lattes, tá, gente? Isso é fundamental. Professores, cobre isso dos seus professores. Tenham isso em mente. Currículo Lattes sempre atualizado, tá? Porque muitas vezes a gente tem uma nota ruim, não é porque a gente não faz, mas é porque a gente não informa. Aquilo que não está nas bases oficiais de dados que a CAPES vai buscar, na qual a CAPES vai buscar os dados, é como se ela não existisse para a CAPES. Então, foi num congresso, registra isso no teu Lattes. Participou com uma apresentação de trabalho, então, registra isso no seu Lattes. Tá? Toma cuidado em preencher a autoria correta,
Mas é importante que o celular esteja sempre atualizado e com as informações o mais completa possível, tá, gente? A gente, por exemplo, tem editais internos de promoção para ajudar os alunos a participarem de eventos científicos. E numa dessas avaliações periódicas anuais, um dos aspectos pelos quais a gente foi mal avaliado era a falta de produção discente em anais de congresso. E eu não acredito que isso não exista. O que eu acredito é que não foi corretamente informado, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, tá? Tá sempre com as informações bastante atualizadas, tá? Internacionalização, o Eldan acabou de falar, vocês podem ajudar em muito, sim. Às vezes o seu orientador não tem um contato internacional, mas você, porque veio de uma outra instituição, por uma experiência anterior, tem esse contato, traz isso para dentro do seu grupo, coloca o seu orientador nesse circuito. É importante essa interface, tá? E aí a gente precisa também avançar no sentido de uma internacionalização não só para fora, mas também para dentro. A gente tem conseguido enviar nossos alunos e professores para fora, para fazer doutorado sanduíche, para participar em eventos internacionais, mas a gente ainda recebe muito pouco estudantes e professores aqui, tá? Isso também é importante, tá? A gente fazer esse caminho de retorno, tá? Na questão do impacto e relevância para a sociedade e a questão da produção de conhecimento, de inovação, especialmente os alunos que estão no doutorado, vocês têm que ser mais participativos no programa, no sentido de compartilhar a experiência daquilo que vocês estão fazendo. Em tese, né, em teoria, o doutorado, digamos, é a pesquisa mais qualificada dentro desse processo de formação continuada. E essa pesquisa mais qualificada, mais avançada, ela tem que também ser socializada com o conjunto da comunidade acadêmica, inclusive com nossos alunos de graduação. Então, assim, se envolvam em estágio docente, participem da semana universitária, que é uma ação de extensão, ministrando oficinas, compartilhando a experiência de vocês com os alunos da graduação, acompanhem seus professores como monitor, né? A gente ainda não conseguiu avançar nisso, mas a gente está trabalhando para isso também, no caso de vocês, inclusive alunos de doutorado, assumirem disciplinas optativas, né? A gente criar disciplinas optativas na qual vocês vão compartilhar os seus objetos de pesquisa, porque muitas vezes os objetos vão trazer um conhecimento que é inovador, um conhecimento que é contemporâneo, que muitas vezes as disciplinas tradicionais não possuem. Então, assim, é importante vocês serem parceiros e partícipes mesmo do nosso programa, tá? Tem um papel fundamental nesse sentido. Comunicação. Desculpa, só para fechar aqui voltando aqui na avaliação, eu falei que existe a avaliação externa, toda essa que eu destaquei agora, e existe uma avaliação interna, que tem sido cada vez mais cobrada de nós também, que é uma autoavaliação do programa, tá? Nós estamos finalizando a produção dos questionários de autoavaliação. Então, logo a gente finaliza, eles vão estar disponíveis no nosso site. Quando isso acontecer, nós vamos comunicar a vocês, mas é preciso que vocês entrem lá e respondam essa autoavaliação. Nós temos que ter uma amostra significativa dessa autoavaliação para demonstrar isso para a CAPES, porque a CAPES, dentro dessa nova avaliação multidimensional, ela tem cobrado 2 pontos fundamentais aos programas: planejamento estratégico e autoavaliação. Ela entende que só é possível atingir um bom resultado nessa avaliação multidimensional na medida que o programa tiver um bom planejamento estratégico e uma autoavaliação bem organizada e estruturada. E a gente está trabalhando para isso, tá? Então, logo a gente tem esses instrumentos de autoavaliação, divulgaremos, mas é importante que vocês preencham, participem, tá? A gente já tem um instrumento que é de acompanhamento de egresso, então se vocês conhecem egressos do nosso programa, peço que entrem lá no nosso site, que preencham esse acompanhamento de egresso. Nós precisamos saber onde estão os nossos egressos, né? O egresso nosso é uma forma da gente devolver essa contribuição à sociedade. Então, a gente tem muito egresso vinculado a universidades, a redes de ensino de educação básica. Então, isso é importante da gente saber, tá? Comunicação. Nesse processo de planejamento estratégico, uma das coisas que a gente percebe que a gente precisa melhorar, nesse processo também de autoavaliação, é a nossa comunicação. Claro que a gente está vivendo um momento muito distinto e que a comunicação é atingida diretamente por isso, mas a gente tem tentado ser o mais rápido possível dentro da comunicação. Nesse sentido, a gente tem alguns canais de comunicação oficial. O site, que é muito mais para divulgação do que para vocês fazerem contato conosco.
O nosso principal contato é o nosso e-mail institucional, e é esse e-mail da UNB. Antes nós tínhamos muito problema de armazenagem, de mensagens que voltavam, mas isso foi solucionado agora, tá? Existe um outro e-mail nosso, do Gmail, mas eu prefiro que vocês mandem para cá, para o e-mail da UNB, porque a gente tem usado o e-mail do Gmail para editais, tá? Para inscrições, para solicitações de editais. A gente tem concentrado o Gmail para essa função. Então, se não é para isso, se é uma consulta, se é uma demanda, manda para o e-mail oficial da UNB, tá bom? Fora isso, a gente está tentando entrar também nesse mundo das redes sociais para ter uma comunicação mais rápida, mais flexível. Nesse sentido, eu peço que vocês se inscrevam e acompanhem dois canais em especial, dois instrumentos em especial. Um, o nosso canal no YouTube, que inclusive eu vou colocar essa apresentação lá, tá? Dentro do nosso canal do YouTube, eu destaco lá o programa Em Tese. A gente ainda não realizou nenhum esse ano, mas realizamos muitos em 2020, que é uma forma da gente publicizar, socializar, compartilhar de uma forma mais abrangente aquilo que é produzido no interior do nosso programa, com um diálogo, com uma comunicação um pouco mais palatável, para que isso possa ser acessível ao público em geral. Né? Então, o que a gente faz no programa Em Tese? A gente apresenta as teses que vêm sendo defendidas no nosso programa, mas num formato muito mais descontraído, digamos assim, sem, claro, perder o conteúdo, para que as pessoas possam conhecer aquilo que é feito no interior do nosso programa. Então, se inscrevam no nosso canal, assistam lá alguns dos nossos programas, especialmente o pessoal que está no doutorado, para que vocês possam conhecer melhor aquilo que é feito no interior do nosso programa. E a gente tem usado bastante o Instagram para comunicação mais rápida, para uma comunicação mais visual. Existe ali o direct, mas como esse Instagram, pessoal, ele é alimentado por mim, a gente não tem um profissional para isso, para cuidar dessa área da comunicação, ele é diretamente alimentado por mim mesmo, coordenador. Então, nem sempre eu consigo atender rapidamente aquilo que é mandado pelo direct. Então, assim, o direct não é um meio de comunicação oficial, mas quando eu vejo lá a mensagem eu respondo, mas nem sempre eu estou ligado no Instagram para responder rapidamente as mensagens que chegam ali no direct, tá bom? Bom, é isso. Eu corri, acabei levando muito mais tempo do que eu imaginava, gente. Peço desculpa, mas eu tentei ser bastante claro e detalhista nas informações, tá? Para a gente já abrir para o diálogo, vocês irem pensando aí nas perguntas, naquilo que vocês querem, dúvidas que vocês possam ter, já vi que o Rafael levantou a mão, eu vou já iniciar a resposta do Eldernan. Eldernan, no nosso planejamento estratégico, que em breve já vai estar divulgado no nosso site, ontem eu peguei, digamos assim, a última versão dele, faltam correções pequenas e a gente vai colocar no site. Um dos desafios, para não falar problemas, que a gente identificou no nosso programa, é a questão da institucionalização da internacionalização. Nós realizamos muitas ações de internacionalização, mas falta dar um caráter mais institucional a isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Sair de uma ação meramente individual para tornar isso uma política institucional. É isso que eu estou querendo dizer com a internacionalização. Então, a internacionalização hoje ainda acontece a partir de ações individuais, seja de docentes, seja de discentes. Eu tenho feito todo um movimento aí nessa minha gestão, especialmente agora no final de 2020, para tentar, sempre que eu identificar essa ação individual, trazer isso para o âmbito institucional também, para que isso possa ser socializado com mais pessoas que fazem parte do nosso programa. Dentro disso, nós conseguimos, no final do ano passado, institucionalizar 2 convênios, dois memorandos de entendimento que estão em fase final de tramitação dentro da Universidade de Brasília. Um com o Instituto de Barcelona, o outro com a Universidade de Antioquia, da Colômbia. Ambos começaram por um contato individual do professor Felipe, tá, do nosso programa. Eu contactei o Felipe e, a partir desse contato inicial dele, nós conseguimos trazer isso para o caráter institucional. Mas ainda está sendo feito assim, Alderan, muito por ação individual. Porque, normalmente, essas relações de internacionalização, elas se constroem assim, né? Num evento científico, onde você tem acesso ao trabalho de um outro estudante, ali começa um diálogo,
uma parceria dentro de uma produção, de uma publicação, e só à medida que essa ação individual tem início, é que eu consigo identificar isso e trazer para a esfera institucional. Então, isso ainda é algo que a gente está construindo, mas hoje ainda funciona muito mais nessa esfera individual. O edital de doutorado sanduíche, ele é um edital da CAPES, mas um dos documentos necessários para você concorrer ao edital de doutorado sanduíche é que você já tenha a carta de aceite do seu orientador externo, ou seja, significa que você tem que ter um contato prévio, já ter construído essa relação antes de concorrer a esse edital. Se você for concorrer ao edital sem ter construído isso anteriormente, você vai ter dificuldade em conseguir esse documento. Tá? Rafael, pode abrir o microfone aí e perguntar. Ô Pedro, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Bom dia a todos e a todas. Pedro, legal sua fala, obrigado. E eu tenho uma pergunta relacionada ao retorno de nossas atividades. Sou aluno de doutorado do programa e estou praticamente há um ano afastado dos laboratórios pela dificuldade de entrada nos laboratórios, assim. Que o programa tem feito em relação a esse plano de retomada, assim, visto que somos um laboratório, uma área também relacionada à saúde, e estamos impedidos de dar continuidade aos nossos trabalhos, instrumentalização, uma série de questões. Eu queria sua fala a respeito disso. Visto que os prazos, como você colocou, estão correndo, assim, então eu acho que teremos vários impactos assim, nos próximos trabalhos, enfim. Tá, Rafa, o que acontece? Hoje existe... Espera aí. Oderlan, seu áudio está muito ruim, assim. Eu não te escutei nenhuma de suas falas. O áudio do Oderlan está bem ruim. Foi muito difícil escutar ele, não. Vou colocar um fone de ouvido aqui. Oderlan, eu vou responder aqui ao Rafael, se você puder fechar seu áudio aí por enquanto. Rafael, o que acontece? A gente está tendo vários movimentos nesse sentido, assim, nos laboratórios. A comissão da pós-graduação se reuniu e a gente elaborou um documento lá no começo ainda da pandemia, se não me engano, no mês de abril, preciso recuperar esse documento, abril, maio, onde a gente botou ali algumas orientações para que pudessem ser frequentados os laboratórios, tá? Só que com muitas limitações, né? No caso, assim, um número restrito de pessoas poderiam ter acesso ao laboratório, os alunos teriam que estar, para ter acesso ao laboratório, teriam que estar acompanhados dos seus orientadores, né? E a gente não conseguiu flexibilizar isso. E por que não conseguimos flexibilizar isso? Porque existe hoje um limite que não é do nosso programa, mas é da Faculdade de Educação Física, onde está situado o nosso programa, que eles não conseguem garantir o aporte, a infraestrutura logística, digamos, para a abertura dos laboratórios. Então, eles não têm pessoal de equipe de limpeza, eles não têm servidores, nenhum servidor trabalhando presencialmente, e não existe a segurança. Nesse sentido, a direção tomou a decisão de não liberar essa flexibilização da regra dos laboratórios. O que seria a flexibilização das regras? Sem alunos frequentarem laboratórios sem acompanhamento de um funcionário e um número maior de pessoas frequentando os laboratórios. Tá? Então, assim, foi uma decisão já tomada pela direção, comunicada aos laboratórios, aos docentes. Nesse sentido, assim, o programa não pode avançar para além disso. Agora, no início desse ano, foi feita uma comissão que está de estudos, eu não vou lembrar o nome correto da comissão, mas é uma comissão de estudos para a retomada das atividades presenciais na FEF. Tá? Dentro dessa comissão, a gente tem um professor que também é da comissão da pós-graduação, que é o professor Hamilton, né? E ele está cuidando dessa parte dos laboratórios. Ele começou a fazer um levantamento agora dos laboratórios, pediu uma série de informações, e eu ainda não tenho acesso ao resultado dessa comissão. Né? Segunda-feira agora a gente tem uma reunião colegiada, talvez eles tragam uma primeira apresentação de proposta dessa comissão. Mas fora isso, continua valendo aquilo que foi decidido lá no começo do ano passado, ainda com bastante restrições, mas assim,
todos os pedidos que me chegaram de alunos e professores foi autorizado, desde que respeitando essas limitações que a gente colocou, né? Nós tivemos pedidos aí do Laboratório de Treinamento de Força, do Neurovasc, do Laboratório de Processamento de Sinais. Basicamente, acho que foram esses laboratórios que solicitaram acesso, né? E esses foram permitidos. Algo que ainda está também não é permitido, e aí eu acho que não é só pela FEF, mas pela Universidade de Brasília, é o atendimento ao público externo, né? Então, assim, também isso limita bastante algumas pesquisas que trabalham com populações especiais, ou outros grupos fora da faculdade. Isso aí está, digamos assim, está fora da alçada do programa. O programa não tem como deliberar sobre isso, né? A gente tem que acatar o que a faculdade e a universidade decidiram. Bom, Pedro, se me permite fazer só mais uma colocação a respeito disso. Eu sou ligado ao Laboratório de Treinamento de Força, e uma das solicitações foi a entrada do aluno sem o professor, sem a presença do professor. Em frente à pandemia, isso seria coerente, porque só ia um aluno, não teriam duas pessoas ali. Com relação à segurança, a FEF nunca deixou, a segurança sempre esteve lá. Os funcionários estão lá a todo momento ali. Então, é isso que foi solicitado e não foi deferido, assim. E o que a gente precisa nesse momento é instrumentalizar, estar em contato ali, ter acesso àquele ambiente, não necessariamente para a coleta de dados, assim. Então, eu vejo que isso está avançando agora, como você colocou, mas tivemos uma lacuna aí para que isso pudesse estar acontecendo. E como nosso programa é múltiplo, temos diversas áreas. Alguns precisam mais do acesso ao laboratório, outros deram continuidade sem nenhuma penalização. Tá bom? Mas obrigado aí pela sua fala. Tá. Rafael, só para completar, esse caso específico foi passado. Então, chegou na nossa coordenação, a gente ia fazer uma validação disso na comissão, mas foi diretamente negado pela direção, porque a direção alega que não pode ter um estudante lá, mesmo que seja estudante de doutorado, mais experiente, alguém que já é professor de uma outra universidade, mas não pode ter ninguém, não pode ter um estudante sozinho, porque é necessário um funcionário que se responsabilize por aquela carga patrimonial, ou seja, os equipamentos, a infraestrutura do laboratório. Então, essa foi a resposta da direção e foi negado. Então, não teve nem como a gente... E não faz sentido nenhum essa resposta, Pedro, porque em um ambiente normal, o aluno está lá, uma grande parte, sem a presença do orientador. Tá? Então, enfim... Não, sim, mas aí você tem... Quando isso acontece, há servidores na FEF, entendeu? No caso, o aluno pode estar lá dentro do laboratório sozinho, mas aí quando a FEF está funcionando normalmente, os servidores estão lá, os servidores administrativos. Há quem se responsabilize, digamos assim. No caso, o que não pode é o aluno estar lá e não tem nenhum servidor. E não existe nenhum servidor hoje, porque os servidores da parte administrativa da Faculdade de Educação Física, que cuidam especialmente dessa questão da carga patrimonial, eles são de grupo de risco e não podem se fazer presentes hoje na FEF. Não, tudo bem. É uma limitação, então, do nosso programa. Mas obrigado aí, tá bom? Eu acho que a gente precisa de uma atenção. Como você falou, já está tendo um grupo de trabalho com atenção a isso. Valeu, Pedro. Obrigado mesmo. José Vitor, pode falar. Primeiramente, bom dia, Pedro, e a todos os outros alunos e também pessoal da secretaria. Eu queria tirar uma dúvida quanto até um ponto que o Rafael, certo, levantou, que é a questão dos prazos e o quanto que eles vão ser afetados por essa questão da pandemia e pelo começo do semestre atrasado. Então, eu sei que tem a possibilidade de de pedir um prazo especial para defender, mas eu também queria saber o impacto disso na CAPES, no CNPq, e toda essa avaliação da faculdade. Como que vai ser a contagem desses meses de curso? Se eles vão começar agora em fevereiro, se eles são de quando foi aprovado, se eles são do tempo que seria normal do semestre.
para entender como que esse período vai afetar não só os nossos trabalhos, mas também a avaliação da universidade. Tá. José Vitor. Então, a CAPES está ciente, né, de tudo que está acontecendo, da pandemia, dos problemas que estão acontecendo no interior dos programas, e ela disse, e a gente vai ver isso agora, nessa avaliação quadrienal, que vai haver uma flexibilização em relação a critérios que estejam diretamente ligados a prazos de defesa. A nossa área, já há alguns anos, deixou de cobrar como critério de avaliação dos programas o tempo de titulação médio, que era assim, quanto tempo o programa levava para formar doutores e mestres. Isso deixou de ser cobrado. Tá? Isso não é mais um critério de avaliação dentro da nossa área, da área 21. Outras áreas mantiveram esse critério. Há, no entanto, outros critérios que dependem, sim, do tempo de formação dos alunos. Então, assim, quantos alunos a gente conseguiu formar naquele ano? Quantos alunos a gente está recebendo? Quantos alunos... a questão da produção, muitas vezes é proporcional ao número de alunos que nós formamos. Então, existem outros critérios que dependem do prazo, de forma indireta, e eu estou entendendo que a CAPES virá flexibilizar todos esses critérios que estão diretamente ligados a prazos, tá? Por parte do decanato, tem tido uma flexibilização muito grande, como eu falei, todos os pedidos de prorrogação foram aceitos, a gente não teve nenhum pedido de prorrogação negado, todos foram aceitos dentro do prazo que pediram, inclusive alunos estendendo em muito assim, a sua conclusão, né? Então a gente já tem aluno aí que já está com... Quando defender, terá quase 24 meses de prorrogação em relação ao prazo final. Mas ainda assim o decanato está aprovando todos esses pedidos. E o que eu quis deixar claro ali, Zé, então é o seguinte aqui, existem os registros no sistema, então vocês precisam estar muito atentos. Assim, vocês estão entrando no segundo semestre de 2020, porque esse é o normal do nosso curso. Vocês fazem a seleção no primeiro semestre e ingressam no segundo semestre do ano. Então, vocês estão ingressando no segundo semestre de 2020, tá? No entanto, vocês já foram registrados lá no sistema desde o momento que foi gerada a matrícula de vocês, tá? Então, é nesse sentido que vocês vão precisar estar muito atentos. Eu acredito que até vocês formarem, quem está no mestrado, a gente já tenha corrigido o calendário, porque a ideia é colocar isso logo em dia, né? Tanto é que a gente vai fazer um semestre mais corrido agora e tal, para tentar encaixar isso. Mas é preciso estar atento. Se ainda lá para 2022, para 2024, quando alguns de vocês, se o calendário não estiver alinhado, aí vocês precisam estar um pouco atentos a qual é esse prazo final de defesa de vocês. Porque, normalmente, quando vence o prazo final de vocês? Em junho, julho, no máximo, né? Isso eu alertei alguns alunos agora, né? Então, assim, porque normalmente vocês encerram esse período de 24 meses, 48 meses, no meio do ano, que é quando vocês entraram, né? Só que o calendário letivo, ele não está assim. Não sei se eu estou sendo claro, se está confuso isso. Não, está sim. E até é isso, acho que quem entrou agora não vai, eu imagino que não vai ter muitos problemas quanto a isso, até porque, como você falou, sendo no momento que foi inscrito, o edital foi um pouco mais prolongado, então foi um pouco depois também esse prazo. Então acredito que não vai ter problema. A minha dúvida principal era também quanto a se vai ter algum prejuízo ao programa por conta dessa flexibilização, mas se o tempo médio de formação não está sendo considerado, eu acredito e espero que não vai ter grandes problemas para a maioria dos alunos ou qualquer prejuízo ao programa, que seria algo que poderia prejudicar muitas pessoas por conta disso e o programa como um todo. Inclusive, assim, aí tem outra questão, por exemplo, quem é bolsista CAPES? A CAPES, ela trabalha com a ideia, você é bolsista, você tem que defender no tempo correto, 24 meses, 48 meses. Mas eu creio que a CAPES também vai flexibilizar isso, na medida que ela permitiu, inclusive, a prorrogação do prazo de bolsa, né? Ela abriu uma exceção aí também, em termos de prorrogação do prazo de bolsa. Se ela possibilitou a prorrogação da bolsa, é porque ela também vai prorrogar essa contagem do tempo, né? Perfeito, obrigado, professor.
Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Adriana e Zé Carlos também, não sei se eu deixei passar alguma coisa, alguma observação que vocês gostariam de fazer para os estudantes. Tudo certo, Pedro. Também se eu falei alguma coisa errada, viu, Zé Carlos e Adriana, me corrijam, por favor. Não deixa passar, não. O Zé que é mais entendido aí das coisas. Tá. Só aproveitando uma coisa que eu não falei lá nos editais, gente, Tá mudo, Pedrão, seu microfone. Pedro, você está sem áudio. Voltei. Tá, uma coisa que eu esqueci, pessoal, de dizer, quando eu estava tocando na questão dos editais, já passa para você, Jonatas, rapidinho. E agora, quando eu falei com o Zé Vitor, eu lembrei disso, que é a questão das bolsas, tá? Eu falei que a gestão, essa última gestão, ela produziu uma série de documentos relacionados a políticas de ações afirmativas. Isso ainda não afetou o nosso programa, porque a gente já estava com o edital na rua, vamos dizer assim, quando veio essa resolução. Então, a gente continuou. Mas essas resoluções, elas vão afetar diretamente o nosso edital de seleção, nossos próximos editais de seleção e os nossos editais de bolsa. Por quê? Porque essas políticas, elas vêm no sentido de trazer a perspectiva de não sei se o termo correto é esse, mas de uma reparação social com determinados grupos, e nesse sentido garantir cotas de atendimento a esses grupos identitários, né? Então, assim, nosso edital de seleção, por exemplo, vai ter que ter 20% de cota para estudantes negros, vamos ter que ter cota para estudantes indígenas, quilombolas. Isso não acontecia ainda, né? Mas o nosso próximo edital, que deve sair a partir de maio desse ano, já terá que ter essa adaptação. E isso também vale para os editais de bolsa, onde esses alunos, de certa forma, eles têm que ser priorizados na distribuição das bolsas, tá? Para isso, a gente precisa agora criar, dentro do nosso programa, ainda não criamos, mas precisamos fazer isso agora, já nos primeiros meses, a gente vai precisar criar uma resolução de bolsas, uma resolução geral dos critérios de bolsa do nosso programa, e aí a cada ano a gente vai soltando os editais, né? Ano passado deu uma certa confusão, a gente teve um edital de bolsa, fizemos a seleção dos alunos, os alunos de mestrado já, inclusive, foram chamados, alguns, doutorado ainda estão aguardando, porque a gente não tem bolsa vaga de doutorado, tá? Tá tendo, vocês acompanharam, alguns dos últimos anos a gente tem tido muitos cortes de bolsas, e a gente ainda sofreu agora um novo corte, que nós tivemos 3 bolsas de doutorado retiradas, porque elas não eram bolsas nossas do programa, eram bolsas do decanato, da pró-reitoria, como outras universidades chamam. Então, quando acabou o curso do aluno, essa bolsa foi recolhida no nosso programa. A gente achou que conseguiria chamar agora 3 alunos aí no doutorado e tivemos o recolhimento dessas 3 bolsas, porque as 3 eram bolsas de empréstimo, bolsas que pertenciam ao decanato. Então, a gente está com um número muito limitado de bolsas. Os primeiros a serem chamados serão esses alunos que ficaram aprovados nesse último edital, e a gente deve ainda esse ano já lançar um novo edital, até para que a gente possa ter um cadastro de reserva maior de estudantes, tá? Mas é importante vocês tenham claro que essas questões das políticas afirmativas, elas afetarão diretamente nossos editais de seleção e nossa distribuição de bolsa, tá? Jonatas? Opa, estão me ouvindo? Bom dia, pessoal. Parece que está ventando aí, está chiando bastante. Estou fechando aqui a janela, o vento aqui é grande. Pessoal, bom dia, espero que todo mundo esteja bem. Professor Pedro, a minha é porque eu cheguei aqui na reunião, acho que uns 5 minutos depois que tinha iniciado, e eu tive problema aqui com a exposição dos slides, né? Então, a primeira coisa é só saber se ele pode ser disponibilizado depois. E também, só para informar que eu ainda sou aluno novo, né, ingressando no mestrado agora, e já tentei o auxílio com o suporte para falar sobre o e-mail institucional.
Então, ainda estou tendo problema com isso, ainda não consegui fazer acesso. Já tive a ajuda dos colegas que entraram agora, da Gabriela, ela me auxiliou para entrar em contato com um dos professores, e já teve essa inclusão, mas eu não estou conseguindo ainda fazer esse acesso, né? Com as informações, o login, a senha. Então, é só para informar, não sei se precisa dar uma espécie de reset nesse cadastro para tentar refazer, mas inicialmente é isso. E dizer também que por aqui, né, rola uma certa ansiedade, né, por essa retomada dos trabalhos da UNB, para a gente iniciar as aulas e poder acompanhar essa formação, esse nosso caminho. É isso, professor, é isso. Bom dia a todos, pessoal. Tá, Jonas. Infelizmente, isso que acontece com você tem acontecido com outros estudantes. Ontem mesmo eu estava formando aqui a minha turma de graduação, e vários alunos eu não localizo no Teams, não localizo às vezes no Aprender, por conta de algum atraso no cadastro, porque assim, existe todo um procedimento que o aluno primeiro tem que ser registrado, gerar o número de matrícula junto à SAA, e só quando a SAA manda a lista oficial dela para o SEAD, é que o SEAD inclui no Aprender 3. Então, assim, está tendo uma demanda muito grande de trabalho em cima da SAA, da SEAD e da STI, que é o setor de tecnologia, que é provavelmente com quem você tem que se comunicar em relação à questão do e-mail institucional. E está tudo vinculado, né? Assim, eu preciso do teu e-mail institucional para você ter acesso ao Teams, para você... Então, assim, infelizmente, nesse momento a gente está tendo uma série de dificuldades, mas peço que você insista nesse contato com a STI. E caso você não tenha sucesso, Jonas, aí você talvez nos procure, porque a gente pode encaminhar também, por meio da coordenação, um pedido via SEI. Não que isso vá andar mais rápido, digamos assim, mas pelo menos a gente tem um registro da chamada, né, da solicitação. Ok, professor, ok, obrigado. Tá? Mais alguém, gente? Bom, não tendo mais dúvida, eu queria agradecer aí a todos que participaram, gente. Eu acho que normalmente a gente sempre tem no começo do semestre um seminário da pós-graduação, mas fazer isso agora, a gente teve um período de recesso mais curto, fazer isso à distância está difícil, está complicado, o pessoal também está meio saturado dessa forma de comunicação, lives, etc. Então eu preferi enxugar isso e fazer uma única conversa aqui com vocês para esclarecer alguns pontos do funcionamento do nosso programa. Isso não significa que a nossa conversa se encerra por aqui, eu estou sempre à disposição, meu e-mail está aí à disposição, coloquei aqui na apresentação.